Comunidade do Criminal Player. Hoje eu tenho aqui uma história dessas de vida fantástica. Eu tô com um advogado, o doutor Eduardo, que teve a casa invadida por policiais que tinham um mandato. Teve uma ordem de prisão expedida. Esteve preso. Mas o final dessa história é absolutamente surpreendente e não é nada do que qualquer um pode estar esperando. Então, escuta essa história comigo até o final para conhecer como é o desafio, às vezes, da vida do advogado e por onde a gente pode acabar em lugares inesperados. Então, ouve só essa história, doutor Eduardo. Doutor Eduardo, obrigado por estar aqui na imersão do Criminal Player. Obrigado por topar compartilhar essa história. A gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores e eu já estava com essa história me apertando o coração, assim, então eu falei, para de me contar, vamos gravar, porque eu quero ouvir essa história com a gente já gravando, vou conhecer, junto com quem está ouvindo aqui, vou conhecer essa história em primeira mão, também não conheço, mas já sei alguns dos andamentos aqui, apenas para ser aqui hoje um provocador, porque tem uma história de lição, de inspiração também em tudo que tu viu. Me conta, doutor, o doutor então já esteve preso. Exatamente. Estive preso, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar gravando esse podcast para contar essa história que não fosse trágica, seria no mínimo cômica. O ano era 2017, véspera de recesso forense, quando foi deflagrada uma operação lá na minha cidade denominada Fênix. 6 horas da manhã, um trio de policiais apareceram no meu apartamento, na minha residência, e com um mandado de busca e apreensão. E eu recebi com muita surpresa os policiais, verifiquei o mandado, realmente era direcionado à minha casa e à minha pessoa. Eu falei, ok, pode entrar e pode fazer as buscas, enfim, tá tudo tranquilo, só vou pedir para que minha esposa saia, pois ela tinha dado à luz recentemente, a minha filha estava com 6 dias de vida. Nossa Senhora. Enfim, foi um transtorno. E eles autorizaram a saída dela, porque a minha sogra mora no mesmo prédio, enfim, ela subiu. E eu fiquei lá com um trio de policiais, aguardando o representante da OAB, porque eles só podem começar as buscas pelo Uma fato, casa de um advogado. exatamente, pelo fato de ser advogado, tem que ter um representante da OAB. E aguardaram o representante. Enquanto isso, fiz café, bati um papo com os policiais e muito surpreso. Não, eu não tinha noção do que estava Agora, nessa hora, só um acontecendo. sangue frio de um advogado e de um advogado criminalista e de um advogado criminalista honesto para ter essa tranquilidade toda de dizer, não, tudo bem, pode fazer a busca, porque nessa hora eu acho que a maioria das pessoas, não, o que está acontecendo? De onde vem isso? Eu quero ver o número do processo, qual é. O doutor teve uma Exatamente. inteligência emocional Mas, rara de se ver. mas eu me lido com isso todos os dias, né? Sempre que vai acontecer alguma busca e apreensão na casa de algum cliente, alguma coisa, e ele me fala, olha, eles vão cumprir, querendo você ou não, fica tranquilo, tem alguma coisa de errado aí? Não, não tem. Então, deixa os caras fazer o serviço dele. Ponto final. E então, eles entraram, fizeram as buscas, não encontraram nada, por óbvio. E eu não sabia até então que tinha um mandado de prisão também. Não era só um mandado de Que busca eles e só te falaram apreensão. depois do final da busca e apreensão, né? Exatamente, o Tu mandado achou de... que até ali tu só Ah, tava servindo um falei, cafezinho tá pro pessoal e tranquilo, conversando, né? tava tranquilo, porque não tem nada de errado aqui em casa, não faço nada de errado, minha trajetória profissional sempre foi pautada pela ética, pela honestidade. Eu falei, pode fazer, pode buscar o que vocês quiserem aí. E até então não sabia desse mandado de prisão. E o tenente que estava encabeçando aí o cumprimento desse mandado, e ele foi muito sensibilizado com a minha situação, pelo fato de minha esposa ter dado à luz recentemente, enfim. Me chamou no cantinho e falou, olha, infelizmente tem um mandado de prisão preventiva também. Eu falei, cara, não é possível, sério? Posso ver? Pode. Tá aqui, falei, eu Sou eu posso mesmo. trocar de roupa? Ele falou, pode. Falei, beleza, fui lá, troquei de roupa. Não fui no cofre da viatura, eles me levaram na frente, sem algemas, me trataram com muito respeito, isso aí eu tenho que deixar bem registrado aqui. E fomos para o auditório
do batalhão da Polícia Militar lá, porque nessa operação foram presos mais de 70 policiais civis da minha cidade. Dentre os policiais civis, delegados, escrivães, investigadores. E além dos policiais civis, foram presos 9 advogados. Nossa, nessa hora, doutor, até a gente se coloca em xeque. Eu imaginei, será que eu fiz alguma coisa que eu não percebi? Exatamente. Em algum momento, doutor deve ter puxando pensado, na será memória que que eu poderia fiz ser. alguma coisa? Porque pode acontecer de a gente fazer eventualmente alguma coisa que a gente que nunca poderia... imaginou ou ter participado sem intenção, né? Exatamente. Eu fiquei, poxa, o que eu fiz, meu Deus? Sabe? Puxava na memória, falei, não tem nada, né? Bom, aí, chegando lá, a denúncia já estava pronta. E aí, todos nós recebemos as cópias lá no batalhão ainda da denúncia. Eu fui saber do que se tratava. Era um crime de corrupção Comecei a ativa, trabalhar daí, né? Eu fui preso daí e comecei a trabalhar. Exatamente. O crime imputado que gerou esse mandado de prisão é uma corrupção ativa, onde um colaborador ele traz um fato de 2014. Veja bem, o negócio teria acontecido em 2014. A prisão, a decretação da prisão preventiva foi feita, foi expedida em 2017, ou seja, não tinha mais contemporaneidade. Nada enfim. mais para prevenir, né? Exatamente. Pela minha questão pessoal, e a gente lembra lá do princípio da homogeneidade, né? A pena é de 2 a 12, tá? Que tudo indicaria, eu ficaria ali na pena mínima. Justificava a pena mínima 2 anos, não dá nem semiaberto e tal. Justificaria aquela prisão? Bom, falei, tá, vamos ver, vamos lá, né? E aí, um outro advogado, que a história narrada pelo colaborador, era que 2 advogados teria ofertado uma quantia de 120 mil reais para que eles não prendessem um cliente. Essa é a história. Só que o próprio colaborador, quando ele faz eu assisti depois os vídeos da colaboração, ele fala claramente, abertamente, que sabia que aquele indivíduo tinha um mandado de prisão em aberto, que ele tinha um potencial financeiro elevado, significativo, e que ele em um outro, ele usou essa palavra, nós orquestramos a prisão dele para tomar dinheiro, ou seja, o crime já não era nem mais de corrupção ativa, era de concussão, porque ele exigiu lá atrás, né? Aí eles prenderam, exigiram, e aí, bom, tanto é que o outro advogado, ele foi até absolvido. O advogado que era, porque não, só para explicar, até aí a gente ainda, era o doutor que estava sendo procurado mesmo? Não a era. gente ainda não contou isso, exatamente, né? Aí eram 2 advogados. Vou voltar nesse ponto aqui que é importante. Onde é que o seu nome entra? O colaborador indica 2 advogados. Exato. E aí, eu e um outro advogado foi preso por conta dessa indicação dele, um reconhecimento fotográfico. Só que esse outro advogado, em momento algum, ele negou os fatos. Ele nega o cometimento do crime, que de fato ele não cometeu o crime, tanto é que ele foi absolvido, já antecipei aqui. Fomos no 3º dia de prisão, já lá no presídio local, nós fomos levados à sede do GAECO, né? Roupinha vermelha, aquele cinturão, algema, enfim. Marca-passo. Eu, chegando lá, ele falou, olha, tudo bem, era eu mesmo, mas não foi do jeito que vocês estão colocando aí, foi assim, foi assado. Eles já tinham exigido lá do cliente, enfim, eu não ofertei, prometi, ofereci nada disso, não foi assim. E outra, o advogado que estava comigo lá no dia, não é esse aqui não, é outro, vocês prenderam o cara errado. E o promotor, mais que rapidamente, mandou uma mensagem, eu lembro desse fato, né? Ele mandou uma mensagem pro colaborador. Ou seja, já tinha... Aí falou, realmente, acabei de confirmar aqui, né? Ele não. Bom, foi ouvido, minha vez de ser ouvido. O promotor perguntou, você cometeu? Eu falei, não.
Não, mas você não tem alguma outra coisa aí que você queira? Eu falei, pelo amor de Deus, né? Eu vou começar. E aí ele falou, não, tudo bem. Eu vou pedir, eu mesmo vou pedir a revogação e vou pedir também eu vou fazer o aditamento da denúncia para te excluir e colocar o outro. Perfeitamente. E assim ele fez, né? Foi rápido. E aí fez o aditamento, pediu a revogação, no outro dia eu saí e ele denunciou o outro advogado com o qual eu fui confundido. O juiz pediu o aditamento para me excluir da denúncia e o juiz, a história sempre foi duas pessoas, dois advogados. No final das contas, o juiz quis manter nós três, porque eu lembro até de uma frase que ele utilizou, porque a autoria dele não se... É uma certeza insofismável de que ele também não estaria participando. Eu falei, pô, a história é de dois advogados, agora tem três. A pessoa que realmente estava lá fala, eu estava e foi o outro. O outro vem e fala, realmente foi eu. O delator como falando, se realmente prendendo alguém que está foragido, né? o delator, o colaborador falando, realmente eu confundi. Tudo parte do colaborador. E ele mesmo fala, realmente eu me confundi, não era ele, é esse outro aí. E o próprio advogado que estava, é o outro, todo mundo apontando para o outro, né? E aí quis manter nós três na denúncia. Uma questão de ego, talvez, não sei por que ele... Enfim, eu tinha decretado minha prisão, né? Falou, agora eu vou manter aqui, eu vou segurar as pontas. E aí foi onde que eu aprendi, inclusive, ontem, que não é trancamento da ação penal, é trancamento do processo. O Auri explicou muito bem isso. Eu mesmo impetrei um HC para trancar o meu processo, né? E lembro bem que na data da sessão de julgamento, eu mesmo ia fazer a minha sustentação, enfim. Foi onde que eu conheci o Deiber Magalhães, que é o presidente da Abracrim, lá de Minas. Inclusive, hoje nós somos muito amigos em virtude disso, sou associado desde então. E ele falou assim, cara, não faz isso não. Advogar em causa própria é ter um idiota como cliente. Você vai fazer a sustentação oral, você está emocionalmente envolvido com o caso. Talvez não seja interessante. Faz o seguinte, a Abracrim vai arrumar alguém lá em Belo Horizonte para poder fazer a sustentação oral para você. E aí ele falou assim, você conhece o Dr. Hércio Quaresma? Eu falei, já ouvi falar muito, mas eu não conheço. Eu falei, pois é, espera só um minutinho. Um dos nossos experts aqui. Exatamente. Inclusive ontem eu me tornei um amigo dele. Ontem mesmo lá do coquetel a gente tava falando, mandando vídeo, enfim. Ele falou, não, deixa que o Dr. Hércio vai fazer a sustentação. E assim fez, por unanimidade, trancaram o processo, né? Quero até agradecer, aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço para o Dr. Hércio Quaresma, para o Dr. Deiber Magalhães. E, bom, desde então, a minha vida... E o doutor saiu só com o habeas corpus? Só com a... Não. O próprio promotor tinha pedido a revogação da minha... Isso, mas daí o juiz quis manter... Quis me manter denunciado. Denunciado. Liberou na audiência... Mesmo ele pedindo o aditamento da denúncia. Mas quis manter denunciado. Isso. Aí eu falei, pô, não é possível, né? Porque eu imagino que nessa hora deve ser um misto de sentimentos, né? Eu imagino que a hora que o doutor pode sair, dá um alívio muito grande, mas eu acho que depois vai vir um sentimento de raiva muito grande disso tudo, né? Porque tá nítido que não sou eu agora, né? Passei por isso. Hoje, graças a Deus, eu acho que superei a questão, né? Mas ainda assim, no início, inclusive, porque quando eu lembro do momento que eu vivenciava ali, da minha filha ter acabado de nascer... uma questão de credibilidade, eu imagino, né? Porque assim, ó, sei lá, foi preso 60 advogados, mas depois, até, eu acho, como eu te falei, né? Até tu mesmo pode duvidar de ti, que tu pode ter feito alguma coisa não intencional. Eu fico imaginando esposa, familiares, amigos, todo mundo também fica, será que deu alguma coisa? A gente não imagina, mas será que deu? E isso é uma coisa muito ruim, né? É horrível, horrível. Inclusive, assim, um ponto bem interessante que eu fui reconhecido com base em uma fotografia, uma única fotografia, sabe? E ontem a gente
Muito se falou aqui ontem, né, na Reconhecimento imersão fotográfico, sobre né? reconhecimento de pessoas, sobre reconhecimento. Então, daí a importância da gente fazer valer, levar à risca o mínimo, que é o que está estabelecido no 226 do CPP, né? Nem isso foi feito. Então, assim, uma série de fatores. Hoje eu movo uma ação contra o Estado de Minas Gerais, né? Por conta desse erro crasso que cometeram. Na época eu tive princípios de depressão, até hoje eu tomo medicamento controlado, né, em virtude disso. E o que é mais interessante, meu processo indenizatório ele ficou 2 anos e 8 meses, 2 anos e 8 meses, concluso para sentença. Na vara da Fazenda Pública lá de Uberlândia, e de repente muda o juiz, vem o juiz da criminal, vai para a vara da Fazenda, em 1 mês sai a minha sentença. E acredite, de não provimento. Aí eu falei, pô, aí tá tudo errado, né? Obviamente que a gente já está em fase de recurso, enfim, recolhi as custas agora recentemente. Por quê? Onde que ele pegou? Falou, não, a prisão não foi ilegal, ela foi legítima, porque os indícios de autoria existiam. Como? O colaborador disse que foi você. Pô, mas o colaborador, a gente E, sabe qual é a validade do colaborador, né? e além do colaborador ter dito que foi você, existe também um reconhecimento fotográfico feito por um corréu. Só que, na verdade, aí onde que a gente entrou até com embargo de declaração, porque o colaborador disse que foi eu, só que é a mesma pessoa que disse que foi eu, é que faz também o reconhecimento. Então, assim, só com base na palavra do colaborador eu fui preso. Sendo que tem decisões recentes, né, que exigem que tenha algum outro elemento de corroboração, né, para tentar sustentar aquilo ali. E aí a gente volta lá, pô, negócio de 2014, prisão 2017, Sim. pena mínima 2, de 2 a 12, qual que seria a necessidade de uma prisão dessa, né? Eu lembro que a primeira vez que o doutor ia contar essa história, e eu pedi, não, para um pouquinho, mas porque eu achei que o desfecho, né? Eu achei que seria outro, eu achei que o desfecho ia ser a história de que eu também já tinha ouvido falar de um advogado que saiu uma ordem de prisão, mas sem querer, na hora de colocar a ordem de prisão, botaram o nome do advogado, não do réu, e prenderam o advogado. E o processo era ele, porque era, só que prenderam o advogado do processo. Só que aí, só porque veio errado, copiaram o nome No caso, o outro advogado, o nome é distinto, a fisionomia é distinta, não tinha nada a ver comigo. Nada, nada, zero. E reconhecimento, sem sombra de dúvidas, reconheço. Aquele negócio que a gente já sabe, né? Eu fiquei assim, estarrecido com a situação, principalmente com a indenizatória. Sim. Eu acreditava muito que, não por conta do dinheiro, O dinheiro é o de menos, né, de doutor? menos, O dinheiro é o de exatamente. menos, Eu né? queria fazer valer ali. Mas assim, estamos tratando de Estado, né? O Estado Exato. reconhecer o próprio erro, a gente tem uma Exato, certa exato. dificuldade. E, doutor, o doutor é um advogado criminalista, reconhecido, um membro destacado da comunidade. Como isso, de certa forma, impactou o seu exercício profissional? Isso impactou de alguma forma? Lhe trouxe aí a responsabilidade? Essa Exatamente. má experiência. Porque as boas experiências e as más experiências nos deixam lições e aprendizados e nos evoluem como pessoas. Isso, como isso impactou hoje na tua vida profissional? Na verdade, já impactou positivamente. Eu imagino. Porque eu acabei ganhando uma certa visibilidade, ainda que nesse cenário E o doutor não hostil. faz mais do que bem de fazer desse limão uma limonada, e o que depender da Exato. comunidade criminal E play, a o doutor gente- pode contar com Muito isso. obrigado. E eu, até então, chutava com as duas pernas, até 2017. Eu comecei a advogar em 2007, até 2017, eu chutava com as duas pernas. E depois desse episódio, eu até achei, eu cheguei a pensar, eu vou largar de mão desse negócio. Poxa, vou largar de mão dessa porra. Porque se o doutor chutar não o fosse balde. advogado, não tava nisso tudo, né? E aí eu falei assim, cara, o que eu sei fazer? Eu não sei fazer outra coisa. Sabe o que eu vou fazer? A partir de então, passei a advogar exclusivamente na área criminal. E parece que isso traz uma certa sensibilidade até com os casos que a gente defende, que a gente patrocina. Porque
as pessoas, é engraçado que os clientes, às vezes, esposa, pai, filho, chega, olha, tá preso e tal. Eu falei assim, eu sei exatamente o que vocês estão passando. Minha família passou por isso. Eu fui preso, aí eu conto a minha história. Isso, de uma certa forma, traz até um conforto. Eu também fui vítima de uma injustiça, né? Pode estar acontecendo a mesma coisa com o filho da senhora, enfim. Então isso impactou positivamente. Eu não vejo de outra forma. E, doutor, que não depender aqui da gente, da comunidade do Criminal Player, a gente vai fazer com que essa história, e de fato me pediram para gravar, né? Falaram, Thiago, grava, traz isso. E eu acho que a gente tem que trazer a história para mostrar como é o desafio de advogar, né? Eu acho que isso mostra, porque foi a profissão que te levou a isso no fim das contas, mas ao mesmo tempo, como tu teve que ter inteligência emocional, tu teve que ser técnico no momento mais difícil, no momento de pressão, no momento de realmente envolvimento, isso mostra a tua competência profissional e acho que nada mais do que justo que a comunidade potencialize, que toda essa história ruim se torne uma grande história para contar. E talvez um dia possa dizer, olha, isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. Então, sim, eu fui buscar, eu não gostei, não queria, não desejo para ninguém, mas eu fiz disso uma grande limonada para eu tomar e ainda ter para compartilhar. Doutor, como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem conhecer o doutor, seguir suas redes sociais? Tem Instagram? Gostaria de compartilhar? Sim. Meu Instagram é efonseca.advogado. Eu tenho Instagram lá, quiser entrar em contato, me segue lá que eu sigo de volta. Exato. Enfim, meu escritório é em Uberlândia, né? Temos filiais nas cidades vizinhas, Coromandel, Monte Carmelo. Tá. Eu faço parte lá do Triângulo Mineiro, não sei se você conhece essa região. Eu sou lá de Uberlândia. Terra boa. Terra boa, terra boa. Vale a pena conhecer. Comida boa. Comida boa, pão de queijo, sempre. Excelentes advogados, vários membros da nossa comunidade são de Minas, de Uberlândia. Verdade. Que bacana. Doutor, já temos aqui a oportunidade de te conhecer, seguir nas redes sociais. Qual é a tua mensagem final para os nossos membros da comunidade, para quem está nos ouvindo ou de repente está fora da comunidade? Resiliência. Ser resiliente, ser paciente. Eu sou uma pessoa religiosa. Acreditar que as pessoas erram. E não tomar isso para si, porque no final das contas, se a gente enraivecer com situações cotidianas dessa, que no final das contas quem sofre somos nós, né? Então, ser resiliente, ser paciente, ter fé, ter esperança, né? É essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Doutor, que história incrível. Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu aqui estava com o coração na mão de lhe ouvir. Obrigado por compartilhar, obrigado por nos inspirar, por essa coragem de exercer a advocacia continuamente. Conta com a gente aqui do que precisar. Valeu. Muito Adorei. obrigado. Um abraço.